Olá, mulheres lindas e maravilhosas! Hoje a gente vai falar um pouco da nossa voz, que tem ganhado cada vez mais espaço, tem ganhado cada vez mais força. E vamos confessar que é difícil uma mulher não brilhar no que ela faz, né? E eu sei que muita gente, às vezes, até vocês que estão assistindo, não encontrou aí o seu lugarzinho em frente ao sol, mas saiba que hoje a gente vai ter um bate-papo super gostoso nesse terceiro encontrinho de Big Soleil para falar da voz feminina. Bom, meninas, vamos lá começar esse assunto que a gente vive, a gente domina, a gente entende. E eu queria saber de vocês, nas carreiras de vocês, no trabalho de vocês, como foi conquistar essa voz assim? Quais foram as dificuldades? O que vocês sentiram para se impor nesse meio? Olha, falando de mim, eu sou publicitária, então eu trabalho, né, por muitos anos ali dentro de agência de publicidade, dentro da parte de criação. E quando a gente fala de criação, é onde vêm as ideias, né, onde as pessoas falam as coisas que elas acham que poderiam funcionar para aquela marca. E muitas vezes eu trabalhava com marcas voltadas para um público feminino, que eram criadas por homens. As campanhas eram criadas por homens. E eu, como parte ali daquele grupo, daquele time de pessoas, eu falava, olha, eu acho que isso não funciona para mulheres. A gente não é assim, a gente não faz isso. Sim. E essas ideias, muitas vezes, elas não eram ouvidas, ou pior, né, o homem ouvia, depois de 10 minutos ele falava a mesma coisa, e aí ele era ouvido. Certo. E a minha ideia não. Então, eu passei por muito disso ao longo do tempo, assim, de sentir que as minhas ideias, elas não eram válidas, elas não eram tão boas, e quando vinha algum homem falar ou se posicionar, ele era muito mais ouvido e ele era muito mais entendido do que eu, pelas minhas ideias, pelas coisas que eu colocava. E você começa a se sabotar, porque você acha que então você não é tão boa assim mesmo, e aí começa a criar uma trava, porque aí você fala, bom, se toda vez que eu falo, que eu me posiciono, que eu dou a minha ideia, ninguém gosta, ninguém liga, ninguém nem responde, então o que eu tô fazendo aqui? Você se duvida muito, assim, com o tempo, né? E hoje eu vejo que existe uma mudança de visão dentro da publicidade, inclusive por isso que estamos aqui hoje, que é uma coisa que eu fico muito feliz. Sempre que eu vejo campanhas publicitárias sendo publicitária, eu vejo que é uma campanha legal, sendo bem feita, eu fico muito feliz. Porque eu sei o quanto é difícil para alguma coisa sair do papel de um jeito legal, de um jeito bonito, de um jeito verdadeiro. Então a gente tem mulheres trabalhando fora das câmeras e aqui também. Então isso eu acho que é muito legal, isso é muito importante, porque aí sim a gente consegue criar campanhas que realmente sejam verdadeiras e que realmente atinjam mulheres de verdade. Então a gente ter diversidade, a gente está falando sobre isso, a gente ter esse posicionamento todo de Big Soleil, inclusive sobre depilação, que é um assunto que é um mega tabu ainda. E a forma como o Big Soleil se posiciona sobre isso eu acho muito legal como publicitária. E eu acho que é isso que me anima tanto em estar aqui hoje e conversar e estar junto com vocês, né? A gente estava comentando isso, né? A gente é super diferente uma da outra. Sim. E a gente se complementa, né? Então é difícil ter isso. Quantas vezes eu lembro de levar ideia, de fazer coisas, de colocar mulheres diversas numa campanha e não era ouvido, não era aceito, ninguém tá interessado nisso, não, vamos colocar a fulana lá. Aí você fala, putz, mas a fulana não, gente, vamos trazer a fulana e mais a ciclana. Olha que legal. E isso foi uma coisa que é muito difícil acontecer. E eu sinto que a gente tá criando isso, cada vez mais esse espaço, essa voz. E eu, como publicitária, fico muito feliz de ver essas coisas acontecendo. Eu sinto que tem uma evolução muito legal na profissão. E sim, a minha voz está sendo cada vez mais ouvida dentro da publicidade. Mesmo não atuando hoje dentro de agências de publicidade, como eu atuava antes, mas eu vejo hoje, inclusive, quando eu sugiro roteiro, quando eu sugiro ideias, essas ideias, elas são ouvidas. Hoje nós estamos vendo aí as mulheres cada vez mais ganhando espaço, né? No dia a dia, não só na internet, na publicidade, mas em todos os lugares. Claro que ainda existe aí muito o machismo, mas eu acho que nós estamos caminhando sim para isso, né? Estamos caminhando para sermos cada vez mais ouvidas, respeitadas, que eu acho que isso é muito importante. Hoje a gente tem aí um número imenso de mulheres que estão à frente das suas famílias, né? Que cuidam ali da renda,
que cuidam de tudo, né? E o que a gente quer mesmo é o respeito. Então, eu fico muito feliz de ver hoje, por exemplo, que cada vez mais as mulheres estão empreendendo, né? Elas estão aí levando o empreendedorismo feminino, a voz feminina, né? Muito mais longe. E isso é muito bacana. Então, assim, hoje eu conheço muito mais mulheres que investem, né, em carreiras. E não importa, gente. Às vezes a gente fala assim, uma mulher empreendedora. Aí o que vem na sua cabeça? Eu tenho certeza que você já pensa. A mulher com terno lá, toda correndo com um copo de café na mão, atrasada para o trabalho. Não. Aquela empreendedora, às vezes, ela é a Dona Maria, né, que mora ali na esquina da sua casa e ela faz bolo para vender, né? E dali ela tira o quê? O sustento da família dela. Né? Então, eu acho que é muito importante também a gente aprender a olhar para essas mulheres, valorizar essas outras profissões, né? Porque a gente não pode só achar que uma grande empreendedora, uma grande empresária é só aquela pessoa que está lá sentada na frente do computador com um terninho, né? Toda maravilhosa, toda maquiada. Às vezes a Dona Maria, a Dona Cida, enfim, ela tá ali fazendo bolo, ela vende, ela torna aquilo ali um negócio dela. E eu fico muito feliz de ver que a gente cresce todos os dias, cada vez mais, ocupa os espaços e que a gente consiga conquistar aí o respeito que a gente merece, que eu acho que isso é muito importante também. É verdade. Eu me formei na área de engenharia civil e a minha sala era praticamente homens. Há um tempo atrás era difícil ter mulheres, contava nos dedos, as salas, enfim, o pessoal que tinha mulher. Então era sempre homem. E com o tempo isso vem aumentando, porque eu fui vendo pessoas que foram entrando depois de mim e eu via que ia miscigenando mais. Então tinha também um número maior de mulheres. E às vezes, nessas profissões que antes era só de homem, que eu já não vejo isso por muito tempo, é difícil mesmo de você impor a sua voz e mostrar que você é capaz de fazer aquilo. Mas eu nunca me senti incapaz. Porque eu queria muito aquilo e eu achava que, se eu tô entendendo, se eu tô aprendendo, por que eu não sei fazer? E a gente, até na faculdade, a gente era um grupo de mais mulheres do que homens. A gente tinha um homem num grupo, acho que eram 6 mulheres, 6 mulheres e um homem. Então, os outros grupos que tinham mais homens olhavam a gente assim, será que vai rolar? E a gente mostrava que rolava e rolava muito bem, né? Então, tem espaço tanto para homens quanto para mulheres. Isso é claro, e eu enxergo muito dessa forma, por isso que eu consigo lidar muito bem, eu consigo conversar de igual para igual, e isso é até uma dica, né, para quem quer impor a sua voz, para quem quer mostrar o seu espaço, é tratar de igual para igual, entendeu? Não deixar o seu brilho ser ofuscado, ou abaixar a cabeça, ou mesmo você sabendo, tendo algo para oferecer, deixa pra lá, não, peraí, vamos se juntar. Tanto o homem quanto a mulher, vamos dar as mãos, vamos fazer o negócio acontecer. Eu acho que vai muito além do sexo, né? Então, hoje eu acho que com a voz feminina ganhando força, a gente tem que se impulsionar, a gente tem que valorizar o nosso espaço. Você tem algo a oferecer? Você tem algo a agregar? Então, vamos embora, entendeu? A mulherada não pode deixar de realizar um sonho, entrar numa carreira por uma insegurança, assim, do que você viu antigamente. Hoje em dia, a nossa voz tá muito forte. Quando eu comecei, que eu queria ser blogueira, o que era ser blogueira? Era só tirar foto, postar look. Eu lembro que, assim, quando eu comecei a fazer isso, teve uma resistência muito grande da parte da família do meu esposo. Porque assim, eles não entendiam isso. Então, assim, eles falavam assim, mas você precisa arrumar um emprego de verdade. E, claro, lá no começo, eu não imaginava que ia ser o que é agora, sabe? Eu não imaginava que, por exemplo, eu ia estar aqui hoje falando para milhares de mulheres, para elas não desistirem, para elas terem autoestima. Então, assim, por um momento eu cheguei a duvidar de mim. De verdade, eu cheguei a falar, não, então realmente. Até que a minha mãe, que é uma mulher de 60 e tantos anos, não teve estudo, não teve oportunidade, eu nunca vou esquecer isso. E ela lembra disso, a gente até se emociona juntas. Ela fala, minha filha, eu nunca duvidei. E ela realmente, ela sempre falava, não, se você quer, não desiste. Porque teve um dia que eu falei, gente, não dá mais, eu não quero mais. Porque assim, um falava, não, você tem que trabalhar com uma coisa de verdade. O que é de verdade? Então assim, as pessoas têm essa mania de sempre diminuir tudo que a gente faz, sabe? Então assim, eu tinha aquela confiança. Eu não sabia no que ia dar, mas eu sabia o que eu queria fazer. Entende? Então assim, eu não queria desistir. Mas sim, as pessoas, elas pegam tão pesado às vezes com a gente, desvalidando a nossa voz, sabe? Não querendo ouvir o que a gente tá falando, que por um momento, às vezes, você até, sabe, fica pensando, será?
Você acaba duvidando. Pode acontecer esse momento de você duvidar de você mesma. Então, assim, não deixar. Se você tem confiança, se você é mulher que tá ouvindo a gente, tem confiança em algo que você queira fazer, se você olha para alguma coisa, qualquer objetivo que seja na sua vida, não importa o que seja, não existe daquilo, confie em você. Aprende a olhar para aquilo que você está fazendo e ter confiança. Porque eu acho que a gente confiar, a gente se conhecer para confiar no que a gente está ali se propondo a fazer é muito importante. Porque a gente não vai deixar ninguém fazer a gente desistir. Eu acho que a gente também, como influenciadora, né, a gente tem esse papel de Sim. mostrar, a gente mostra a nossa rotina, a gente mostra o que a gente faz, quais são os nossos objetivos, né, a gente acaba mostrando, então a gente tá aqui num bate-papo super legal, com uma marca super legal, que super apoia a gente. Sim. E isso é uma evolução e que a gente serve como inspiração para muitas mulheres, para que elas também possam ampliar a voz dela, pegando a gente que influencia com uma dica, mas também com a carreira, com o estilo de vida, com a superação, com, enfim, você falando dessa questão da família, mostrar. As pessoas, às vezes, elas só acreditam quando acontece, mas antes de acontecer, tem um tempo que leva. Muito tempo. Né? Então, assim, altos e baixos, pensar em desistir, achar que não é aquilo pra você, porque você tá dando ouvido pra uma voz ali mais alta. Mas, quando a gente sente no coração, eu acho que a gente tem que parar, fazer, ver e tentar até conseguir. Por isso que é importante a gente ter tudo que a gente já conversou aqui, seus momentos de autocuidado, seus momentos com você mesma, aprender a se ouvir, sabe? Porque aí você não vai ter dúvida. Sim. Ou mesmo que você tenha dúvida, você vai parar e vai falar, não, eu confio em mim. Eu posso fazer isso aqui. E você não vai deixar ninguém te atrapalhar, fugir do seu objetivo. Quando você tá fazendo alguma coisa que você gosta, flui muito bem, sabe? Muito. E assim, você ter essa força e você ser essa força, ela acontece muito de forma natural quando você tá realizada na sua profissão. E não só uma profissão, mas algo que você faz, você gosta, né? Sim. Isso faz muita diferença, isso faz com que você queira continuar. E isso te dá força pra seguir. E, enfim, ser você mesmo e ser forte, mas às vezes ser vulnerável, saber que toda mulher forte também é vulnerável, também Sim, chora e tá tudo bem. A gente não precisa também botar essa carga de sempre somos fortes, mas que a gente tem o nosso jeito, o nosso brilho, com as nossas forças, com as nossas fraquezas, as nossas vulnerabilidades e, enfim, as nossas belezas. E falar também, né, Jéssica, que assim, tá tudo bem também se você não quiser trabalhar fora, porque tem muitas mulheres, que hoje a gente fala muito da voz feminina, mas tem muitas mulheres que gostam de ser dona de casa, Sim. que gostam de ficar em casa. Então, assim, eu recebo às vezes esse tipo de mensagem. Ai, vocês inspiram a gente e tudo, mas eu gosto de ser dona de casa e tá tudo bem. Você gostar de ser dona de casa. Se você está feliz sendo dona de casa, porque a gente também é dona de casa, mas eu digo dona de casa ficar em casa mesmo. Olha, eu não trabalho fora. Mas tudo que essa mulher faz em casa é muita coisa. Olha, eu gosto de ficar na minha casa, eu gosto de... O meu marido sabe trabalhar, eu gosto de ficar em casa, eu gosto de ser dona de casa. E tá tudo bem. Então é valorizar também, igual vocês falaram, tudo é bem... A gente tem que aprender a enxergar a beleza em tudo. Sim. E essa é a nossa O voz bem-estar. também. Exatamente. E assim, até uma dica que eu tenho, né, para as mulheres que ainda estão com a voz ali caladinha, não consegue sair da caixinha. É um pouco clichê, mas é fazer, é se arriscar. Sim. Se você não se arriscar, você não vai saber até onde você vai chegar. E tem que ser melhor que a sua melhor desculpa, entendeu? Dá medo, dá insegurança, é difícil. Toda fase nova, toda saída da caixinha, todo desafio é difícil, é diferente. Então eu acho que a gente tem que simplesmente fazer acontecer, porque a nossa voz cada vez mais tá sendo ouvida, né, meninas? Sim. E vamos colocar aí no Viva Voz sempre e fazer acontecer tudo que a gente tiver vontade. Exatamente. É isso. Gostaram certeza. do papo de hoje, gente? Eu amei. Eu também, amei muito. E é isso, você que está assistindo, se inspire, olhe pra si e pense assim, o que você gosta de fazer de verdade? O que te dá alegria? O que você imagina fazendo daqui, sei lá, uns 5, 10 anos? Pensa nisso, vai ser gostoso pra você. Então é isso, finalizamos mais um encontrinho aqui, mais um episódio do terceiro encontrinho com Vic Soleil. Espero que vocês estejam gostando e vem mais por aí, tá bom? Beijo. Tchau, tchau. Tchau.